IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, uma ótima tarde a você que acompanha ao vivo a programação da TV Floripa, no canal 4 da NET, ou também no site da TV, que é www.tvfloripa.org.br. Eu sou a Eliane de Pinho e nas quartas-feiras estou conversando com os professores do IIPC Florianópolis, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Hoje a nossa conversa é com a professora Anísia Royer, do IIPC Florianópolis. A professora Anísia, ela é cirurgiã dentista, é voluntária e professora do IIPC. E o tema da nossa conversa é a respeito das interações energéticas entre pessoas e ambientes. Você que nos assiste, você percebe as interações energéticas entre você, seus amigos, familiares, nos lugares onde você frequenta? Bem, vamos conversar então com a Anísia sobre esse assunto. Anísia, uma ótima tarde, seja bem-vinda aqui novamente à TV. Então, Eliane, boa tarde, telespectadores. Anísia, a respeito do conceito de energia, o que é esse conceito na Conscienciologia? O que se trata da questão da energia? Então, Eliane, na verdade, antes de explicar como a Conscienciologia entende energia, eu acho importante a gente conceituar também o que é a física, né, a ciência convencional, como ela define energia. A física, ela define a energia como sendo a capacidade de realizar trabalho. E eu acho que esse conceito ele pode ser ampliado para a questão da conscienciologia, no caso. Na verdade, ainda antes de conceituar, de colocar exatamente como a gente entende a energia, acho que vale a pena a gente entender que existem duas realidades mais importantes ou prioritárias que a gente vê no universo, que a gente percebe no universo, que uma delas é a consciência, que seríamos nós, o eu, o self, o indivíduo, as consciências que ainda se manifestam com o corpo físico, né, como nós aqui, indivíduos intrafísicos, mas também as consciências extrafísicas, aquelas que já não portam mais o corpo físico. E a outra realidade seria, então, a realidade energética, que fora o que a consciência, tudo que permeia o universo é energia, né? Tudo que a consciência se utiliza para se manifestar é através das energias. Então, assim, o nosso corpo físico é energia, a cadeira aqui, o sofá onde eu estou é energia, essa mesinha é energia, o livro é energia. São formas diferentes da energia se manifestar. Agora, isso aqui são energias densas, físicas, materiais, são palpáveis, mas nem toda energia é palpável. A energia do ar, por exemplo, a gente sabe que o ar existe, mas a gente não o vê. A gente percebe a energia elétrica, mas a gente não consegue palpar a energia elétrica. A gente percebe ela pelos seus efeitos. A luz que a gente acende, a lâmpada que a gente acende, um secador de cabelo que a gente liga, a televisão que a gente liga, são efeitos da energia elétrica. Mas existem muitas outras formas de energia. Então, a energia do ar é uma energia. O vento é uma forma de energia também específica. A energia da água. A água é uma energia. E a própria água se apresenta em diversas formas. Ela se apresenta como a água dos rios, a água que a gente bebe, mas também a chuva é água, o vapor da água, né, é água. Então, é muito amplo esse conceito, é muito amplo tudo relacionado às energias. Então, as várias formas de manifestação da consciência através das energias. Então, assim, tem um outro conceito na conscienciologia a gente utiliza, que a energia é a associação, na verdade, do pensamento que a gente está gerando o tempo inteiro, que tem uma emoção associada a esse pensamento, não dá para dissociar, né? Se a gente começar a perceber, a prestar atenção, a gente tem um pensamento, uma emoção associada e um padrão energético nesse padrão, né? A energia é nesse padrão. Então, a nossa manifestação ela se dá através das energias
nesse sentido também. Anísia, é pensamento, sentimento e energia, os pensenes, né, que os professores falam, é um conceito bem importante na conscienciologia. Por que é importante compreender o que está relacionado, né, a questão dos ambientes, as pessoas, essas interações, e eu entender o que é o pensene? Então, Eliane, o pensene a manifestação básica nossa é através do pensene. Então, assim, a gente às vezes nem se percebe como é que acontece essas nossas interações através das energias, porque a gente também não percebe, porque ela é sutil, essa manifestação é sutil, e ao mesmo tempo não, né? Então, assim, a gente tem que começar a prestar atenção no nosso pensamento e como é que ele reverbera dentro da gente, na questão emocional, e como é que, então, isso a gente acaba interagindo com os outros e como é que a gente pode contaminar um ambiente, às vezes, ou gerar saúde ou doença, porque também isso está relacionado, né? Então, às vezes a gente não se percebe o quanto essa energia acaba gerando doença na gente quando ela não é positiva, quando a gente não sabe lidar com a nossa emoção e aquilo fica remoendo, fica intoxicando, fica... além de gerar doença para a gente às vezes não vê nem como sair dela, ou fica contaminando o ambiente, ou dificultando inclusive a interação com o outro. Então é tudo através das energias. Então essas energias, né, que todos nós temos, então, de acordo com as pesquisas da conscienciologia, o uso inadequado pode gerar doenças, é isso? Sim, não só a doença física, como a emocional, né? Na verdade, as doenças no físico são porque a gente às vezes não consegue lidar bem com as nossas emoções e aí deturpa a questão do pensamento e a comunicação, né, com os outros e com a gente mesmo. Assim, a gente não consegue olhar para a gente como a gente é de fato. E você falou em intoxicações. Como é que acontecem essas intoxicações? Então, elas podem acontecer pela assimilação que você faz das energias do ambiente onde você está, que às vezes é entrópico, né, muito patológico, desorganizado, é um local onde muitas consciências patológicas se manifestaram, aconteceram brigas, aconteceram algum trauma por ali, e aquela energia fica impregnada ali, então você pode estar assimilando isso e às vezes não sabe, não está consciente em relação a esse fato e não sabe também desassimilar, né? Quer dizer, se limpar dessas energias tóxicas. Por outro lado, a tua própria pensenidade, né, a forma como tu pensa, sente, e isso tem esse padrão, às vezes tu não consegue sair desse mecanismo, né? Fica ruminando os Fica pensamentos. ruminando, exatamente. A outra questão é a interação com as pessoas, às vezes. Como o padrão da maioria das pessoas ainda é muito inconsciente, e nessa inconsciência, às vezes, fica nessa remoendo, ou fica falando mal, ou fica reclamando, isso drena as energias do ambiente das pessoas e intoxica também. Então, se a gente faz essas assimilações e não sabe desassimilar, não sabe se limpar disso, acaba, então, gerando doenças. E, Anísia, a energia é algo que precisa estar em movimento? Sim. Essa é até no conceito inicial ali da física, por isso que eu gostei, né, achei importante trazer esse conceito, porque ele traz essa ideia de movimento, de mudança. A energia parada, ela estagnada, ela também intoxica, ela também... como a energia é movimento, ela dificulta então a interação sadia com o outro, ela dificulta a mudança que a evolução nossa, a vida na verdade, ela é mudança. A gente não pode viver sempre o mesmo, intoxica, né? Fica sempre naquele mesmo ciclo. Então buscar ideias novas, buscar outros ambientes, buscar interagir com outras pessoas, acaba fazendo esse movimento, essa mudança. Tá. E você falou antes sobre os ambientes. Existem, então, ambientes mais saudáveis e mais patológicos? Mais entrópicos, mais patológicos, e sim. E a gente pode fazer as mudanças desses ambientes também. Então, conforme a frequência, né, desses pensamentos,
o tipo de pensamento, se ele é mais positivo ou se ele é mais negativo, ele vai influenciar, porque aquela energia fica ali naquele ambiente, então ela fica gravitando ali, ela fica impregnando aquele ambiente. Então, se as pessoas, por exemplo, nós, né, me incluo aí também, vão num ambiente tipo uma fila de banco, né? Então tem pessoas ali que vão fazer um depósito, mas tem pessoas que vão fazer uma retirada para pagar uma conta, ou estão endividadas, então elas ficam preocupadas. Então aquilo tudo vai saturando energeticamente o ambiente, Anísia? Vai. O ambiente de banco é um exemplo, mas todos os ambientes a gente deve procurar perceber como é que a gente se sente naquele ambiente. Então, quando a gente entra num ambiente que aquele impacta na gente de forma negativa, o que está acontecendo aqui? Deve ser um sinal para a gente se ligar, assim, o que está acontecendo aqui, assim, ou o que aconteceu aqui. Eu posso mudar essa realidade? Eu posso, se eu não consigo mudar essa realidade, eu posso me manter rígida nesse contexto, nesse ambiente? Então, assim, a percepção das energias facilita muito a nossa vida em termos de não se intoxicar, não ficar doente, ou se manter mais rígido, ou acabar sucumbindo àquela energia daquele ambiente. A energia de shopping, por exemplo, é uma energia de compra. Nós estamos agora num período, né, de muita agitação. Está bastante perceptível no ar a questão de uma agitação, uma coisa assim que a gente não entende muito bem o que é, mas que mexe com a gente, mexe com todo mundo. E muitas festas, muitos compromissos também, não é? Muitos compromissos e eu acho que ainda, que talvez seja mais sério a questão do consumismo mesmo. Que as pessoas querem dar presentes, querem agradar o outro, mas assim, às vezes não tem condições financeiras para aquilo, então valorizam mais o material do que propriamente, às vezes, só um abraço, ou entender, ou estar disponível para uma conversa amistosa, uma conversa que ajude a pessoa a reelaborar sua forma de pensar. Então, às vezes, a gente não precisa entrar nesse ritmo exacerbado, né, de compra, de querer, nada contra dar um presente, né, que é uma coisa boa, mas às vezes as pessoas supervalorizam isso em detrimento de uma coisa de dar um pouco mais de atenção para o nosso ente querido, que às vezes vai satisfazer muito mais, vai trazer muito mais benefícios do que às vezes um presente que a pessoa nem vai usar. Então, assim, é um momento da gente começar a questionar essa questão de como é que a gente está se sentindo de fato. O que está gerando essa insatisfação em mim, que às vezes nesse momento também aflora, sabe? Então, vale a pena questionar um pouco, né? Parece que é importante, então, a pessoa estar mais atenta, mais lúcida quanto ao que está acontecendo no mundo nessa época, né? Exatamente. Essa é uma das questões, e a questão até assim, por que será que a dessoma do Mandela, né, a morte, né, do Mandela, trouxe toda essa reflexão agora nesse momento, assim. E o que é possível fazer quando a gente está um pouco mais atento? Vejam o que essa consciência conseguiu desafiar todo um contexto que ele, né, totalmente entrópico que estava na época que ele começou essas lutas e tal pela pacificação, e o que ele conseguiu como resultados, né, Eliane? Esse eu acho que é um momento da gente começar a pensar um pouquinho diferente e questionar um pouco essa questão do consumismo, essa questão do espírito do Natal, do espírito ali do Ano Novo agora, né? Confraternizar é uma coisa, mas não precisa levar para esse lado do consumista que está impregnado na nossa sociedade hoje. É verdade, Anísia. Trata até de mudança de valores, então, né? Exatamente, E aí passa pela questão da gente entender o funcionamento das energias com a gente mesmo, começar a perceber a influência que a gente sofre, a influência que a gente, como a gente influencia as pessoas, os ambientes, até as plantinhas e o cachorrinho, né, que são nossos, são queridos nossos, né? Ok.
Ficamos então por enquanto com essa reflexão da professora Anísia Royer. Vamos a um breve intervalo e na sequência voltaremos a conversar sobre o tema interações energéticas entre pessoas e ambientes. A professora Anísia vai estar falando sobre técnicas, né, para desenvolver mais o domínio energético, cursos, palestras e voltamos daqui a pouco. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, eu sou Frederico Ganem e gostaria de convidar você que tem interesse pelo autoconhecimento em participar do curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional. Este curso é realizado em ambiente de imersão em hotel por uma equipe de professores experientes no emprego das bioenergias. As principais atividades desse curso são aplicação prática das bioenergias, domínio do estado vibracional visando a sua melhoria de qualidade de vida e também daqueles que convivem com você, exercícios para ampliar o contato com os amparadores ou auxiliares extrafísicos e também a aplicação do arco voltaico crânio-chacral pelo professor Epicom, onde cada aluno terá a oportunidade de ser atendido individualmente e receber um feedback acerca das suas bioenergias. Conto com a participação de todos. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org. Olá, retornamos com a programação da TV Floripa. No Floripa em Foco de hoje, estou conversando com a professora Anísia Royer e o tema é a interação energética entre pessoas e ambientes. Professora Anísia, no bloco anterior você explicou, né, bastante sobre energia, com a questão dos pensamentos, sentimentos e energias, que é tratado na Conscienciologia, e como é que a pessoa que está nos assistindo, as pessoas de modo geral, podem perceber essa realidade energética, porque tem muitas pessoas que não consideram isso ainda, né? É, exatamente, Eliane. Uma das coisas, um exercício bem simples e fácil de se fazer, Eliane, é aquele que a gente pega, como as mãos estão muito em ação, elas têm uma facilidade maior de exteriorizar energia. Então, uma forma que a gente tem bem fácil de comprovar a existência das energias, das bioenergias, né, que é a energia da vida, né, do organismo vivo, das consciências vivas, é a gente exteriorizar através do palmo chakra, né, que é o chakra que está no centro da mão, exteriorizar de uma mão para outra ou das duas para uma para outra, no caso,
vai formar aqui no meio, entre as mãos, uma energia, um campo de energias. Então a gente começa exteriorizando pela vontade e pode mobilizar um pouco as mãos. A gente começa com o tempo perceber como se vai formando uma coisa mais densa aqui no meio. Que tu vai percebendo, ela vai ficando mais palpável, tá? Às vezes muda de cor, às vezes tem uma sensação de calor ou frio aqui no meio, né? Às vezes a gente pode perceber até como se ela ficasse mais brilhosa ou mais transparente. Às vezes a gente percebe até fios de energia. Então é uma técnica bastante simples que qualquer um pode fazer em qualquer lugar, né? Até as crianças trabalham e brincam muito bem com isso. Ela vai condensando mais a energia com o tempo aqui. Então, a partir de uma brincadeirinha que a gente pode fazer, a gente pode ter essa comprovação, porque o importante é a gente comprovar, para a gente dar valor, sabe, Eliane? E você falou nas mãos, então tem várias abordagens, sejam científicas ou não, que trabalham com cura através das mãos. Seria esse mesmo princípio? Sim, é o mesmo princípio, Eliane. Tem pessoas que têm essa habilidade já um pouco mais desenvolvida, mas isso não veio, simplesmente não é um dom, tá, Eliane? É uma coisa que a pessoa pode até já ter trabalhado numa outra vida e agora tem mais facilidade, mas o empenho nessa vida também é capaz a pessoa pode desenvolver esse dom, entre aspas, né? Ou essa capacidade. Essa habilidade, exatamente. Então, assim, não só para curar, às vezes, uma dor no próprio corpo, né? Dar uma melhorada, uma mobilizada naquelas energias. Se é uma intoxicaçãozinha ali, se é um mal-estar passageiro, a pessoa mesmo pode se autotratar, tá? E às vezes um animalzinho da gente está com um machucado, por que não exteriorizar uma energia? A intenção vai ali, né? A intenção ajuda a circular mais aquela energia e às vezes curar mesmo. Às vezes inclusive nós temos a Conscienciologia tem uma instituição que trabalha com curas, inclusive à distância, né? Que é a Paracirurgia, é a instituição, o Ectolab, né? Eles fazem, a gente pode inclusive usar esse site, né, que é o www.ectolab.org, e mandar o pedido de cirurgia invisível. Então, isso é possível através das energias. Então, e existe, né, a gente sabe que outras linhas, inclusive, o Espiritismo tem umas linhas aí que fazem curas também, tem o Reiki, tem uma série de técnicas que são usadas e às vezes as pessoas nem relacionam que seja com energia. A acupuntura trabalha com energia, a homeopatia trabalha com energia. Então, assim, tem muita coisa já que as pessoas às vezes não acreditam ou não, né? Na verdade não é o caso de acreditar, é o caso de comprovar, né? Então a gente pode começar a fazer essas pequenas experiências como essa do campo interpalmar, que a gente chama essa técnica, mas existe inúmeras técnicas que a gente inclusive ensina nos nossos cursos também, sabe, Eliane? Que é o estado vibracional, a técnica da mobilização básica de energias para atingir o estado vibracional, que é essa dinamização máxima das nossas energias, as nossas bioenergias. A gente pode fazer isso e a gente treina isso nos nossos cursos, nas nossas palestras. Então, a paracirurgia que você falou é ligada à Ectolab, que é uma instituição dentro da Conscienciologia, um trabalho científico, né, Anísia? Exatamente. Eles, inclusive, se a pessoa acessar ali, ela vai ver, vai ter alguns vídeos que vão explicar um pouco mais como funciona essa paracirurgia, algumas otimizações que ela precisa fazer e tal, para se colocar disponível no momento para as consciências e a energia chegar e fazer o trabalho, né, de cura, no caso. Ok. Anísia, você falou a respeito do estado vibracional. Essa é uma técnica, né, a técnica da mobilização para se atingir o estado vibracional é algo, parece que muito importante na Conscienciologia. Poderias explicar como é que se faz? Sim, na verdade é a técnica básica de toda outra mobilização. A partir da gente consegue mobilizar as energias do nosso corpo, porque o nosso corpo é energia, né? O corpo físico é energia, mas nós temos ainda o corpo energético, né? Que é um dos
dos outros veículos de manifestação nosso, além do corpo das emoções e do corpo racional, né, do mental soma, que é o corpo da racionalidade. Então, a gente utilizar de uma forma mais adequada os nossos 4 veículos, e entre eles, então, o veículo das energias, a gente mobiliza pela vontade, a gente traz a energia dos pés até a cabeça, depois leva de volta até os pés, no início devagar, né, procurando perceber, e depois vai aos poucos aumentando tanto a velocidade quanto a intensidade dessa mobilização. Você vai passando a mobilizar mais energia. E chega um momento que a pessoa passa a perceber aqueles que ainda não percebem, né? Então, essa técnica, chega um momento que a pessoa percebe o corpo todo vibrar, né, como se fosse uma leve vibração. E essa técnica, ela ajuda a gente a se acalmar nossas emoções, ajuda a gente a racionalizar ou raciocinar de uma forma mais clara. Então, ela é uma técnica, ajuda a gente a interagir de uma forma mais harmônica com o ambiente, com as outras pessoas, e ajuda a gente a blindar mesmo, até a gente se autodefender de ambientes mais entrópicos, mais patológicos, que a gente... Tá. E, Anísia, essa técnica, esses conceitos que você trouxe aqui hoje, eles são todos tratados nos cursos e palestras do IPC, certo? Sim. E o que está acontecendo no IPC por esses dias? Tem algumas palestras ainda até o final do ano, né? Exato. Nós temos ainda, nessa sexta-feira, temos uma palestra que, por coincidência, vai ser eu que vou estar ministrando, e vai estar falando sobre renovação pessoal. E semana que vem, na próxima sexta-feira, então teremos a professora Aline Bittencourt falando sobre programação existencial, né? E depois a gente vai ter um breve intervalo até 6 de janeiro, que a gente vai dar umas sériezinhas, mas nessas palestras a gente costuma também trabalhar com as energias, então, nos 30 minutos finais aí. Assim como nos nossos cursos, todos os nossos cursos, os 30 minutos finais dele é trabalho com as energias. Então, é exercício energético mesmo, para a gente praticar, para a gente aprender a trabalhar com essas energias, e vai chegar um momento que então a gente vai dominar as nossas energias, a gente vai ter um domínio maior sobre os contextos onde a gente se manifesta, então vai... Anísia, interagir de uma temos, forma mais eu acho saudável. que uns 30 segundos. Poderias falar do curso Técnicas Interassistenciais, que vai acontecer no começo do ano que vem em Florianópolis, para quem já tem curso de entrada, que são os pré-requisitos? Sim, então, no dia 31 de janeiro, no dia 1º e 2 de fevereiro, o professor Frederico Gunning vem de Foz do Iguaçu, vai ministrar o curso Técnicas Interassistenciais, onde ele vai trazer diversas técnicas dessas que a gente falou, mas muitas outras, né, para a gente trabalhar na prática mesmo. Vai ter ainda, antes disso, uma preceptoria, que ele vai fazer primeiro uma avaliação, como ele tem um domínio bastante grande já das energias, ele vai fazer uma pré-avaliação dos alunos e vai dar uns feedbacks para a pessoa, o que ela precisa focar durante esse curso, para estar se qualificando nas suas Muito trabalho abordagens. energético e interassistência, né? Exato. Exato. Ok, Anísia, muito obrigada pelos conceitos, técnicas que você falou aqui, livros que você trouxe, né, o que é a Conscienciologia e 200 Teáticas do professor Valdo, a gente nem pôde falar sobre eles, mas estão aqui para ilustrar o assunto, né, Anísia? Exato, muito algumas obrigada. Técnicas estão mais bem explicadas, né, aí dentro, a blindagem da alcova, por exemplo, então tem uma série de técnicas. Bibliografia sobre esse assunto, né? Sim, exato. Ok, muito obrigada. Agradecemos também a você, telespectador, que acompanha nosso programa toda quarta-feira, nesse horário, o reprise às 23 horas. E convidamos você para a próxima quarta-feira, em que vamos falar sobre programação existencial. Muito obrigada e até lá. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025 3135. Acesse www.iipc.org.